Olá, seja muito bem-vindo a este canal de estudos da doutrina espírita Vida em Oração. No dia de hoje, daremos continuidade ao estudo do capítulo 16 do livro Os Missionários da Luz, de Chico Xavier, ditado por André Luiz. Estamos no capítulo 16, chamado Incorporação. Antes de tudo, se você for novo por aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, siga o nosso canal, nos ajude a crescer e a espalhar ainda mais os estudos da doutrina espírita. Nossos estudos aqui acontecem às terças e quintas, onde às terças estudamos um livro ligado à doutrina espírita. Estamos na série de livros do André Luiz, com os Missionários da Luz. E às quintas-feiras estudamos um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, sem mais delongas, daremos início ao nosso estudo com a nossa prece inicial, acalmando nossos pensamentos, serenando o nosso coração. Elevemos os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, certos da presença do Mestre Jesus a nos acompanhar neste momento, bem como dos nossos mentores e todos os bons espíritos protetores que nos acompanham em nossa jornada. Agradeçamos de antemão a presença de todos, encarnados e principalmente os desencarnados, que vêm dispor de seu tempo, dão uma pausa em suas tarefas e vêm até aqui acompanhar o estudo conosco, enriquecer os nossos pensamentos com boas intuições, para que juntos possamos partilhar deste momento onde aprimoramos o nosso conhecimento, onde fazemos as nossas vibrações e emanamos bons pensamentos e boas energias. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que assim seja, graças a Jesus, graças a Deus. Bom, então dando seguimento ao capítulo 16, na semana passada a gente estudou o início do trabalho mediúnico da Dona Otávia. E aí o André Luiz narrou todo o ocorrido do dia dela, do preparo dela para o momento dos trabalhos mediúnicos. E aí ele começa a narrar exatamente o começo do trabalho, ali no sentido de se dar a... ele chama de incorporação, provavelmente aqui ele vai explicar melhor o porquê do termo, mas se dar a comunicabilidade, né, do Dionísio, que é o desencarnado, com a sua família encarnada através da Dona Otávia. Então, vamos lá. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial, aproximando-se então Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Então, como é bem falei, como eu comecei a falar, né, como é realmente retratado, não existe uma incorporação de fato, né? O espírito comunicante, ele não adentra o corpo do médium. Tampouco o espírito do médium deixa o corpo para que o outro espírito domine. O que acontece é uma passividade, por isso que se chama muitas vezes de passividade.
onde o espírito encarnado ele se afasta um pouco do corpo físico e cede alguns, vamos chamar assim, controles do corpo para que o espírito comunicante controle. Tal qual você fosse jogar um videogame e cedesse o seu controle, né, para que outra pessoa jogasse no seu lugar, tá? Você está ali do lado, olhando, dando dicas, vigiando o que está sendo feito, mas quem está controlando é o outro. Então não ocorre uma incorporação, e sim um compartilhamento. A ligação se dá através de laços fluídicos, de energia, de pensamento. Então é de perispírito para perispírito, né? Sem que haja o total, como se diz assim, a total afastamento do espírito, vamos chamar assim, de possuidor do corpo, né? Então ele segue. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao do enxerto da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde a sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-a na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas, naturalmente, subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderiam o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os que o assistiam. Então, ali, como eu falei, ela cede o controle, ela fica de olho, ela colabora e ele consegue, com o controle na mão, vamos dizer assim, fazer do seu jeito. Então ele vai fazer os seus trejeitos, falar a sua maneira, né? Fazer os seus movimentos costumeiros, né? E o corpo da médium vai reproduzir. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha direito de lhe exigir maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio, homem pela boca de Otávio, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito, com as expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas. Mas auxiliávamos o irmão para que a sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Então, olha que interessante, né? Ele fala que a médium estava ali vigilante para que nada desse errado, nada comprometesse o corpo dela. E que a harmonia das pessoas e a expectativa delas atrapalhava no sentido de que elas esperavam que a médium assumisse características muito marcantes do comunicante, né, do Dionísio. Eles esperavam talvez, sei lá, uma voz mais grossa, expressões, um jeito de falar mais emocionado, desesperado, aquela coisa de ai, minha família, nossa, não sei. Enquanto o plano espiritual estava trabalhando as energias em volta dele para que ele se mantivesse calmo, equilibrado, com a voz postada, né? Uma voz mais, como se diz,
padrão, assim, né? Mantendo um padrão. Isso acontece muito, tá? Nas comunicações por psicofonia. Quando é uma pessoa conhecida por nós ou por quem está recebendo aquela comunicação, muitas vezes alguns duvidam ou ficam um pouco incrédulos da comunicação, porque ele fala, mas a pessoa não falava assim. O jeito de falar dela não era assado. Mas ela não falava tão tranquila. Eles meio que ignoram o fato de que tem todo um envolvimento espiritual por trás. Tem um grande número de trabalhadores no plano espiritual agindo para que aquela comunicação seja possível, que existem naquele momento emanações de energia para acalmar aquele espírito comunicante. Muitas vezes até mentores mais evoluídos estão ali, vamos chamar assim, retendo, né, segurando aquele excesso de emoção que aquele espírito está sentindo, para que a comunicação possa ocorrer de uma forma mais leve, de uma forma mais proveitosa. Tamanha é a dificuldade para que a comunicação ocorra, para você perder ela com desequilíbrios, né? Então, muitos ignoram isso. E aí o André Luiz narrou exatamente isso. E é uma coisa que a gente já vivenciou e vivencia muitas vezes durante os trabalhos mediúnicos, tá bom? Então, falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com uma admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Então, ele se segurou para não entrar em rusgas, para não entrar em discussão, para não entrar em confusão da família, do que estava acontecendo com a família, para conter a emoção. Então, tá vendo como tem todo um trabalho por trás? É isso. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou, comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Olha só, então ele fez tudo o que ele podia, deixou ali as suas marcas pessoais, mas os encarnados não estavam muito ligados. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. 4/5. Então 80%, né? 80% não aceitava. De 10, 8 não acreditava. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Então as pessoas ficaram em dúvida, ficaram desconfiadas, descrentes, como eu falei. Acho que elas esperam na cabeça delas que a médium vai assumir a forma física e tudo mais do comunicante, cara, como se ela fosse transfigurar, né? E vão materializar o comunicante à frente de todo mundo, porque é tão lindo uma comunicação, cara.
E as pessoas ficam com dúvida. Enfim, vamos seguir. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o filho mais velho. Impossível, não pode ser meu pai. Se ele fosse o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou de forma leviana. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham junto a médium, incentivando-lhe o espírito de serviço através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada. Permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Então as pessoas estão realmente descrentes e duvidosas do que acabaram de ver e ouvir. E depois de lançar a cinza do cigarro em um pequenino vaso próximo, acrescentava de forma pesada: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Agora começou a resolver descredibilizar a médium. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de nos enganar? Não conscientemente, tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes em sentido comum representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como ocorre a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. E continuando a sorrir, sarcástico, acentuava de forma triunfante: as emersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E, como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a solução final do assunto, prosseguiu de forma enfática. Ou seja, ele está querendo descredibilizar o que ele viu, descredibilizar a médium, e ainda quer sair com um ar de superior, de nossa, eu sou muito bom, eu sei tudo que eu estou falando. Daí ele vai começar a falar um monte de coisa difícil. A fim de corrigir os desdobramentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais, e não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante, como se ouvisse um oráculo infalível. No outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto de forma discreta. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito a uma possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados
se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades para que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível? O grupo então abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali pensava nas dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer até aquela casa o conforto daquela noite. Ninguém pensava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessado em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para lhes atender ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Então, vocês veem, as pessoas participaram de uma sessão mediúnica que foi preparada, que foi cuidada, que foi feita com todo carinho, com todo cuidado. Tinha ali mensagens importantes, tinha ali mensagens edificantes para elevar a moral das pessoas, para dar alguns ensinamentos, para ser útil. E elas estavam ali descrentes do processo, descrentes da médium, descrentes das mensagens, porque elas esperavam receber fofocas, curiosidades, assuntos que elas julgassem, vamos dizer assim, mais interessantes e mais importantes. E isso acontece muito, gente. Acontece demais em psicografia, em psicofonia. As pessoas estão mais interessadas vamos chamar assim, fofocas do além-túmulo, do que na mensagem em si. Ela prefere ignorar uma mensagem que vem pedindo para ela se cuidar mais, equilibrar a mente, ou para ela perdoar pessoas do entorno, situações do passado, situações do presente. Ela prefere ignorar alertas de situações do futuro para se prender a, por exemplo, mas quem é a pessoa que mandou essa mensagem para mim? E eu nunca conheci ninguém com esse nome. Ou então, não, isso que está sendo falado não é comigo. Eu não faço tal coisa, eu não fiz tal coisa, eu não pretendo fazer tal coisa. Entende? Então, no caso aqui, queriam, sei lá, uma fofoca. Tem pessoas que vão para uma sessão mediúnica querendo saber de uma lista de pessoas que já desencarnaram. Estão fazendo o quê? Ela tá onde? Ela tá em que colônia? O que ela faz do tempo livre dela lá? O que ela faz da vida? Após a vida? Sabe? E não é assim. Não é assim. É um grande trabalho, é um grande esforço para as mensagens chegarem. E as pessoas, de vez ficarem gratas, elas ficam com a turma aqui, né, zombando ou com uma ingratidão. Vamos ver os reflexos disso aqui ainda. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com um justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Mas, praticando seu culto de amor e gentileza, o instrutor lhe recomendou o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar, sem perda de tempo, ao seu lugar de origem. O instrutor chegou perto de mim, compreendeu-me o espanto e falou: não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem de complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: além disso, como você observa,
A maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: vamo-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso: quase todas as pessoas terrestres que se valem da nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. E aí, isso encerra o capítulo 16, chamado A Incorporação. Vocês entendem a dificuldade da espiritualidade? É difícil conseguir o médium, vamos chamar assim, o médium disposto a trabalhar. É difícil conseguir o ambiente preparado. É difícil conseguir a assiduidade necessária. É difícil conseguir a comunicação em si, essa conexão. E ainda tem que se lutar contra a dúvida das pessoas. Ao invés de aproveitarem, de aprenderem, de verem as coisas positivas, as pessoas preferem jogar para a dúvida, para a maledicência, né? Para negatividade. Então é complicado. É complicado. Mas eu posso garantir, é maravilhoso receber as comunicações, poder compartilhar as mensagens, grande parte com as pessoas que têm essa abertura, têm esse envolvimento espiritual. Para aquelas que não têm, damos um jeito, contamos de uma outra forma, usamos ali outras figuras de linguagem, mas o importante é a mensagem sempre ser levada para quem lhe é de direito. Muitas vezes recebemos ensinamentos. As mensagens são ensinamentos. São para a nossa elevação moral. Então, é importante também. E é isso, gente. Espero que estejam gostando. Peço novamente, curtam os vídeos, deixem seus likes, compartilhem, se inscrevam. Estamos aí com uma meta ambiciosa de ter 50 inscritos neste canal para voltarmos a fazer as lives. Temos muitos vídeos em outra plataforma com o mesmo nome do grupo, lá no Facebook. Mas lá eles apagam nossas lives depois de 30 dias, então a gente perdeu muito estudo e trouxemos então o estudo aqui para o YouTube. Não conseguimos ainda converter os nossos ouvintes de Facebook para o YouTube, então vamos aos poucos angariando aí novos inscritos para que esse tipo de estudo possa atingir mais pessoas. Acredito que é importante. Fazemos isso aqui como um estudo nosso, compartilhado, de acordo com a orientação da própria espiritualidade, do porquê não gravávamos os nossos estudos e compartilhávamos com as pessoas, que muitos ficavam às vezes curiosos, não só curiosos, mas interessados em estudar também, em ter um pouco dessa
aproximação que a gente faz dos temas, trazer para o nosso dia a dia, dar exemplos, para que fique uma coisa mais leve, né? Porque muitas vezes os textos têm palavras muito difíceis, tem uma linguagem muito formal, e a gente tenta trazer isso para uma coisa mais do dia a dia, tá bom? Então é isso. Já passamos um pouco do ponto aqui, do horário. Eu procuro fazer vídeos mais curtos, né? Então vamos assim, agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade do estudo dessa noite. E uma vez aqui reunidos, nesta boa sintonia de pensamentos, envoltos nessa boa energia, façamos as vibrações dessa noite. Que ao vibrarmos possamos enviar nossas melhores energias, doando aquilo que de melhor temos para os irmãos que estão necessitados. Vibremos então por todos os irmãos que estão passando por diversas dificuldades físicas, emocionais e espirituais, para que o amor de Deus nosso Pai, através de Jesus e dos nossos bons irmãos, chegue a cada uma dessas pessoas necessitadas. Vibremos por todos aqueles que estão atualmente em situação de rua, nas mais diversas cidades do nosso país, nos mais diversos países do mundo. Pessoas essas que não têm uma casa, não têm comida, não têm o que beber, não têm onde dormir, não têm muitas vezes como se vestir, como se cobrir nesse frio, na chuva. Que elas possam ser auxiliadas pelos bons irmãos, através de mãos amigas, que lhes auxiliem no momento certo. Vibremos por todos os irmãos que estão adoentados, que estão acamados, internados em clínicas, em hospitais, em pronto-socorros. Que eles possam ser auxiliados através dos médicos, dos enfermeiros, dos cuidadores, de seus familiares. Vibremos ainda pelos irmãos que estão encarcerados, para que possam pensar naquilo que fizeram e principalmente no bem que podem fazer quando retomarem sua liberdade. Vibremos ainda por todos aqueles que nos cercam, familiares, parentes, amigos, colegas, conhecidos, irmãos de jornada, de caminhada, irmãos do coração. Vibremos pelos nossos colegas de trabalho, por nossos vizinhos do bairro, da rua, vizinhos de nossas casas. Que todos recebam a visita dos bons irmãos, com muitas boas energias, com bons pensamentos e vibrações, para que possamos nos conectar uns aos outros e sermos úteis uns para os outros. Vibremos ainda pela paz em nosso planeta, pelos governantes dos países em guerra, para que possam deixar de lado o ódio, o rancor, a vaidade, o ego, e possam pensar na saúde, na estabilidade, na boa vivência das pessoas sob seus cuidados. E assim, Pai amado, lhe agradecemos a oportunidade do estudo e mais este dia. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos acompanhar e aos bons irmãos que vêm até este momento nos inspirar. Agradecemos a todos aqui presentes e pedimos a Deus nosso Pai que lhes abençoe com as melhores energias, com os melhores fluidos e as melhores intenções para seus dias. Fiquem todos na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor, porque Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Se cuidem, fiquem com Deus e até quinta-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.